abençoada, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estamos estudando história de Israel. Aqui estão as minhas redes, né, para você me acompanhar no Instagram, no YouTube. Aqui está o meu e-mail para você tirar as suas dúvidas pertinentes à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é sobre história de Israel. Já chegamos à aula de número 4 e agora nós vamos falar do período dos juízes, período muito importante de transição entre um sistema tribal, o povo lá no deserto, na terra prometida, terra da promessa, e a posteriori a monarquia. Mas eu queria iniciar com vocês falando desse período de transição que durante o tempo dos juízes, o povo de Israel passou por um ciclo vicioso, mais de 2010 anos de pecado, de castigo, de arrependimento, de perdão. Findando o tempo de punição, Deus levantava um juiz que lhes libertava da opressão até que recomeçassem o ciclo. Sabe aqueles altos e baixos? Sabe aquela gangorra? Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo. Assim foi o povo de Israel no período de 2010 anos, no período dos juízes. Arrependimento, perdão, pecado, castigo, punição, arrependimento, perdão, castigo, pecado, punição, arrependimento, e assim se tornava um ciclo na vida do povo de Deus, na vida do povo de Israel. Foi um período tenebroso da história do povo de Deus, marcado pela dor, marcado pela derrota, marcado pela incredulidade, a falta de constância que eles tinham, a idolatria, porém também marcado pela misericórdia e fidelidade de Deus. Eu gosto muito do texto, né, de Abacuque, que diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Esse texto ele é muito marcante porque mesmo num período tão conturbado, marcado por derrota, por incredulidade, por idolatria, Deus ele não deixou de ser um Deus misericordioso para com esse povo. O povo ele começou até bem. Vamos ver esse texto muito interessante no livro de Juízes, no capítulo de número 1, no versículo também de número 1. Esse texto é um texto muito bacana. E sucedeu que depois da morte de Josué, que os filhos do Senhor perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Deixa eu organizar melhor essa tela aqui para você visualizar bem esse texto, porque esse texto de Juízes, ele é de suma importância. Agora eu acho que ficou legal para você acompanhar. E sucedeu que depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós é o primeiro que subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Então você vê que nesse período dos juízes, eles começam bem. Eles começam perguntando ao Senhor o que eles deveriam fazer. Eles começam buscando orientação de Deus. Mas esse período não dura muito tempo, quer ver? Mas depois, logo depois, o povo abandonou a Deus. Vamos lá para Juízes, no capítulo de número 2, no versículo de número 11. Olha só. Deixa eu arrumar minha tela aqui. Ué, por que toda hora
essa tela fica meio separada, digamos assim, ora vai para lá, ora vem para cá. Não era para cortar absolutamente nada. Vamos lá. Juízes 2, 11, 12. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviam a Balaíns, deuses falsos, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoraram eles e provocaram a ira do Senhor. Gente, isso é muito sério. Eles abandonaram a Deus e eles provocaram a ira do Senhor, fazendo o quê? Se consultando com vários deuses, com falsos deuses, com Balaíns. Por isso que eu disse que o período dos juízes é um período de altos e baixos, um período de uma gangorra, porque ora o povo estava bem, ora o povo estava mal, ora o povo estava com Deus, ora eles abandonavam a Deus. Você vê que logo depois eles abandonaram a Deus. Deus, porém, não abandonou o seu povo. Olha como Deus é misericordioso, olha como Deus é compassivo, olha como Deus é bom para conosco, porque nem nesse período que eles largaram, abandonaram a Deus, Deus os abandonou e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. O povo foi atacado, humilhado, o povo foi destruído, mas Deus ainda assim continuava amando esse povo, continuava se importando com esse povo. E Deus levanta homens e mulheres, juízes, para que pudesse livrar o seu povo de toda a opressão. Nesse período, como eu disse que foi um ciclo, e eu coloquei muito bem aqui nesse gráfico que eu trabalhei para vocês, vejam aí na tela, começa com rebelião lá em cima. Depois da rebelião, vem a opressão, porque é uma consequência. Depois da opressão, o arrependimento do povo, o povo se voltando para Deus. Parece que tem gente que só lembra de Deus quando a coisa aperta. Quando a coisa fica feia, aí existem pessoas que se lembram do Senhor. E logo depois do arrependimento, nesse período vem o livramento. Então esse é o ciclo do período de juízes: livramento, rebelião, opressão, arrependimento, livramento, rebelião, opressão, arrependimento. Esse povo não saía desse ciclo, esse povo não perdia essa mania. Em 1350 até o ano de 1050 a.C., nós temos o período dos juízes. Depois do ano 1000, que nós vimos no gráfico lá na primeira aula, se você tem alguma dúvida de cronologia, dá uma revisitada na primeira aula, vê novamente a nossa primeira aula. Do ano 1000 ao ano 600, estamos ainda antes de Cristo, as datas são retroativas. Nós temos a monarquia, com os 3 primeiros reis reinando 40 anos, Saul, Davi e Salomão. Depois o reino é dividido e na próxima aula eu detalho melhor quem foram esses reis para vocês. Temos também de 600 a 530 o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Lá na Babilônia, o povo foi humilhado, Jerusalém ficou destruída, assolada. Jerusalém esteve ali durante 70 anos, sendo uma cidade fantasma, poucos remanescentes ali, muitos cativos na Babilônia, mas o Senhor não os deixou de amá-los.
E de 400 ao ano 0, ao ano que Jesus nasceu, digamos assim, é o período interbíblico, aquele período do silêncio de Deus, onde nenhuma profecia, onde nenhuma palavra foi dada pelo nosso Senhor. Aquele período onde os livros canônicos não foram autenticados, não foram feitos, né? Esse período de livros canônicos, ele é um período, um período pré e pós. Pré no Antigo Testamento, pós no Novo Testamento. Mas nesse período interbíblico é o período de silêncio de Deus entre os anos aí, como eu coloquei, 400 ao ano 0, que o Senhor ele não vai falar absolutamente com profeta nenhum. Ele não vai falar com ninguém. Nós temos ainda a distribuição dos juízes por cada uma das tribos. Claro que isso aqui não foi simultâneo. Cada juiz não governou simultaneamente em cada uma dessas tribos simultaneamente. Foram períodos, mas nós temos um gráfico aí, uma lista que vale a pena a gente analisar. Começando lá de cima por Gideão, depois nós temos Tola, Abdom, Débora, Sansão, Otiniel, nós temos do outro lado Sangar, Elon, Jair, Jefté, Eude e Ibizan. Ah, professor, por que alguns estavam pintados de vermelho? Deixa eu voltar aqui para você ter uma ideia. Por que alguns estavam pintados de vermelho, como Gideão, Débora, Sansão, Otiniel, Jefté e Eude, e outros estavam pintados de laranja, como Ibizan, Jair, Elon, Zangar, Abdom e Tolá. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós temos tanto juízes maiores, como também juízes menores. Assim como tem, né, futuramente, os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, que são no total de 12, de Oséias a Malaquias, também existem juízes maiores e menores. E eu coloquei aqui uma lista, né? Juízes maiores, Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. E juízes menores como Sangar, Tola, Jair, Ibsan, Elon e Abdom. Ah, mas a importância deles, os maiores são mais importantes, os menores são menos importantes? Não, não tem a ver com a importância de cada juiz. Tem a ver, na realidade, com a quantidade de informações bíblicas que nós temos. Então, nós temos muito mais história de Otiniel, de Eude, de Débora, de Gideão, de Jefté, de Sansão, do que propriamente resumos como Sangar, Tola, Jair, Ibsan, Elon e Edom. Então, na realidade, os juízes menores são aqueles que têm uma obra mais resumida, biblicamente falando, e é exatamente isso que eu queria que você se atentasse nessa aula que nós fechamos agora de número 4. Eu espero que você tenha conseguido obter aí conhecimento avançado. Na próxima aula nós estaremos falando do quê? Nós estaremos falando dos reis de Israel. Muito obrigado pela sua atenção. Eu te encontro na aula de número 5.